Boa tarde a todos, novamente. Vamos dar início ao direto e vamos falar sobre doença oncológica e fertilidade. Vamos dar aqui um tempinho para começarem a chegar. Vamos ter a psicóloga Sílvia Carvalho à conversa connosco, assim como a médico-oncologista, a doutora Marta Vilaça. Vamos ver se eu consigo aqui adicionar. Olá, novamente. Olá. Entretanto, não consigo que os meus auriculares descem, tive que improvisar. Funciona. Diretos. Ora, vamos então ver se agora a doutora Marta consegue entrar aqui na conversa. Ora, eu acho que agora já vai dar, já aparece aqui a possibilidade. Agora sim. Agora sim. Já estamos todas. Não. Desculpa por tudo. Não há problema. Às vezes falham. Não há problema. Portanto, eu já fiz aqui uma pequena introdução e disse que íamos falar sobre a doença oncológica e a fertilidade. Como nem todos os que estão aqui presentes nos conhecem às três, eu vou pedir para fazermos uma pequena apresentação. Se calhar começava pela Sílvia. Pode ser? Sim, pode, claro que sim. Então, o meu nome é Sílvia Carvalho, eu sou psicóloga, já sou psicóloga há uns anos e nos últimos anos tenho vindo a desempenhar o meu trabalho e as minhas consultas mais vocacionadas para a área da fertilidade, gravidez e pós-parto. Acho que é uma área que tem um leque muito vasto por explorar, portanto acho que é necessário haver mais profissionais que possam dar apoio e que estejam mais atentos às especificidades destas áreas e, portanto, aqui na CC Clínica presta apoio psicológico a todas as pessoas que estão na tentativa de ter um bebê, as mulheres que estão já a gerar um bebê e aquelas que, por algum motivo, têm alguma dificuldade de adaptar-se a uma nova realidade, não é, com a chegada de um bebê. Portanto, acho e agora que se calhar passava a para a palavra. introdução. Ótimo. Passava a palavra à doutora Marta. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Marta Vilaça, sou médico-oncologista, interna de formação específica de Oncologia Médica, trabalho no Hospital Pedro Spano. Este convite foi-me endereçado por uma colega, através da doutora Catarina. Tenho particular interesse também por esta área, pronto, sou mãe de 2 meninos e acho que é um tema que os oncologistas nem sempre estão suscetíveis a isso e eu tento estar um bocadinho mais também porque é uma coisa que fez parte do meu projeto de vida, não é? E acho que foi por isso que a doutora Catarina, através de uma colega minha, a Carolina, me dirigiram o convite, no fundo, porque acharam que posso ser um bocadinho mais sensível a estas questões. Portanto, espero poder contribuir em alguma coisa para o momento. Com certeza. Para quem não me conhece, eu sou formada em Medicina Tradicional Chinesa, especializei-me na área da saúde da mulher, sendo que neste momento estou direcionada mais para a área da infertilidade. Embora eu não trabalhe com doentes oncológicos diretamente, normalmente eu recebo já na fase seguinte, na fase em que pretendem alcançar uma concepção. Eu confesso que até hoje ainda não tive um paciente que me procurasse
e que tivesse sido doente oncológico e que tivesse feito a preservação da fertilidade. Então, todos os pacientes que eu recebo que tiveram na sua vida um percurso como doente oncológico, normalmente procuram sempre com doação de gametas, normalmente mulheres, não é? Eu nos gametas masculinos já não consigo fazer intervenção alguma, mas no caso das mulheres, sim. E se calhar aproveitava esta fase aqui de estar a falar na preservação da fertilidade e passava a palavra à doutora Marta, que nos fizeram uma questão. Eu deixei uma caixinha de questões, fizeram uma questão que eu passo a colocar. Todos os doentes oncológicos veem a sua fertilidade afetada? Não. Nem todos os doentes oncológicos veem a sua fertilidade afetada. Tudo vai muito depender do esquema de quimioterapia a que vão ser sujeitos, assim como se têm ou não que fazer radioterapia, se há radioterapia pélvica ou não, e isso é que vai determinar o grau de infertilidade futura, ou seja, será mais o esquema e o tipo de doença e o tipo de tratamento a que vão ser sujeitos é que vai determinar se há risco ou não de perda de fertilidade. Ou seja, nem todos os doentes estão com a fertilidade afetada. E normalmente, quando podem eventualmente ter a sua fertilidade afetada, qual é o procedimento que normalmente realizam? Já no pós ou no pré, antes é assim, se não foi antevisto que poderia ser na conversa que devemos ter sempre com os doentes, quando temos um diagnóstico de cancro e sabemos que aquele doente está em idade fértil e que pode passar pelos planos de vida, ter filhos futuros, isso deve ser sempre discutido com o doente. O risco ou o benefício de esperarmos mais um tempo, fazermos uma colheita de gametas e para potencial plano futuro de filhos. Se isso não foi acautelado a priori e se o doente depois deseja, à partida, passando aquela fase de maior risco, o doente naturalmente pode tentar, por meios naturais, a fertilidade. Se assim não for possível, ou se realmente houver uma infertilidade, aí só recorrendo depois a banco de gametas. Já não há volta atrás, não é? Não dá para voltar àquilo que devíamos ter feito previamente, que era acautelar esses planos futuros, não é? De colheita. É verdade. Não sei se... Sim, era isso, exatamente. Sílvia, em termos de impacto psicológico, estes doentes acabam por ter... Aliás, é um duplo impacto, não é? Sim, exatamente, sem dúvida. Eu acho que quando é diagnosticado uma doença oncológica, por exemplo, em adolescentes, eu julgo que esse impacto não é tão significativo, não é? Porque o desejo de ser pai ou mãe ainda está muito longe, não é? Portanto, o objetivo aqui é simplesmente curar a doença física e, portanto, e também ter apoio na parte emocional, portanto, para saber gerir aquela doença, não? Portanto, aquele momento. A questão da fertilidade só virá mais tarde, quando decidir ser pai ou mãe. No entanto, como estava a doutora Marta a dizer, é importante que mesmo nestas idades mais jovens seja esclarecido das consequências que a doença oncológica poderá vir a ter, não é? Naquelas pessoas. E, portanto, mesmo que sejam menores de idade, tanto os pais dos menores deverão ter consciência que poderão ter essa dificuldade mais à frente e, portanto, dar sempre a possibilidade da pessoa escolher o que quer fazer é fundamental, não é? Quando a doença oncológica é diagnosticada
quando, por exemplo, a pessoa já quer ser mãe, portanto, ou até está a tentar ser mãe, aí o impacto, ou seja, eu digo que é uma colisão frontal muito, muito grande. Os estudos já nos têm indicado que mulheres que não têm doença oncológica, não é? Portanto, são diagnosticadas com infertilidade. Eu falo de mulheres porque não há muitos estudos que indicam como é que os homens reagem, não é? Portanto, eu encontrei um estudo que diz que normalmente os homens não têm sintomatologia depressiva numa proporção ou na mesma dimensão das mulheres, não é? Portanto, eles só conseguem ter stress, ansiedade, receio também do futuro, não é? Sentirem-se afetados enquanto homens, não é? Sua masculinidade, quando, por exemplo, quando eles são diagnosticados, não é? Quando não são eles, quando são as parceiras, portanto, os sintomas da infertilidade não são neles, não é? Portanto, não tem um impacto tão grande. E, portanto, é sempre importante que em todas as fases e em todas as idades e em todos os momentos exista este esclarecimento para a pessoa poder perceber não é, se quer ter acompanhamento psicológico também. Eu acho que normalmente a pessoa, quando é diagnosticada com o cancro, quer ter apoio psicológico para conseguir adaptar-se a essa nova fase de vida. E mais tarde, não é, quando a doença tiver curado, então aí se calhar começam a pensar em procurar ajuda mais direcionada para a infertilidade. Doutora Marta, normalmente... Só uma coisa em relação a isso do impacto psicológico, da minha experiência e do que vou tendo, acaba por ser um duplo impacto, como disse a doutora Catarina, e bem, no fundo é o impacto inicial de um diagnóstico, que é um diagnóstico de cancro, que é ver a vida encurtada e a perspectiva de vida totalmente alterada, e depois parece que na fase seguinte, quando tentam a fertilidade e chega-se à conclusão que não é possível, é novamente passar por tudo, quase um segundo diagnóstico de cancro e voltar a revivenciar tudo. E nós conseguimos acautelar isto. Infelizmente, nem sempre é pensado, é verdade. E acho que também é esse o objetivo, um bocadinho agora disto e das campanhas que vamos tendo ao longo, cada vez mais, as pessoas começam a ficar mais suscetíveis e mais sensíveis a esta questão, que era totalmente esquecida anteriormente, não é? E tem um impacto na vida das pessoas brutal. É o duplo diagnóstico, o duplo golpe psicológico, que é muito difícil. Sim, e o impacto ainda acaba por ser maior naquelas mulheres que de facto ainda não têm filhos e querem ter, não é? Porque naquelas mulheres e nos homens que já têm filhos, não é? Pelo menos já têm um, acabam por pensar, ok, eu já tenho o meu filho, eu gostaria de ter mais, mas se não é possível, então vamos encerrar este processo e vamos seguir em frente agora com uma nova vida. Quem não tem filhos e quer ter é muito, muito mais complicado e muito mais delicado. Portanto, a nível emocional, isto é um desgaste muito grande, não é? Porque um cancro, não é? Pode demorar vários anos até acho que não estou a dizer nada de errado, mas a traumata pode demorar alguns anos. Exatamente, portanto, até estar pelo menos mais estável e a pessoa poder pensar em agora vou tentar ter filhos. E depois tem outra questão, é que se precisar de recorrer, por exemplo, à doação de gametas, e mesmo que seja com os seus próprios ovócitos ou esperma, se tiver que fazer uma fertilização in vitro, ela também pode não correr bem à primeira, não é? E, portanto, a pessoa fica enlutada, não é? O tempo todo, não é? O trabalhar o luto é o mais importante, desde o diagnóstico da doença oncológica até ao diagnóstico da infertilidade, até aos tratamentos da fertilidade e por aí fora. Normalmente há um protocolo estipulado, por exemplo, em termos de oncologia, em que seja sempre abordado esta questão, ou seja, sempre que poderá haver um comprometimento da fertilidade,
Há logo um direcionamento, há uma passagem primeiro por um psicólogo, há um protocolo já pré-estabelecido neste... Habitualmente nós não está totalmente definido, ou seja, nós sabemos, por exemplo, nas doentes com cancro da mama, que são cada vez mais jovens, não é? O diagnóstico cada vez mais precoce, e nos doentes, principalmente os linfomas e as leucemias, existe já alguma sensibilidade no sentido de referenciar para, ou melhor, discutir na primeira consulta com o doente qual o seu plano futuro e se isso passa ou não pelo seu plano futuro e se pretende. E e se houver vontade, aí sim nós encaminhamos diretamente para uma consulta de fertilidade com um ginecologista que irá depois fazer todo o procedimento da criopreservação e da colheita, que será encarregue da parte deles. Não há, neste momento, pelo menos do meu conhecimento, nenhuma passagem por um psicólogo que ajude neste processo, porque no fundo também ajudaria, não é? Mas pelo menos já existe alguma sensibilidade de referenciar, falar e referenciar o mais breve possível para também não atrasarmos o início do tratamento, que é uma parte fundamental, não é? Quando temos um diagnóstico assim tão grave, não é? Mas pronto, pelo menos já começa a haver alguma sensibilidade, não está totalmente a rede montada, não de forma pelo menos como nós gostaríamos. É um trabalho contínuo, não é? Lá chegaremos. Sim. Eu aproveito essa questão que referiu para aproveitar para dizer aqui umas palavras que foram-me entregues pela embriologista Madalena Cabral. E a embriologista Madalena Cabral, ela trabalha no Centro Hospitalar de Gaia, e quando viu que nós íamos fazer esta live, parabenizou, não é? E acabou por voluntariar-se para ceder algumas informações no campo da embriologia. Então, uma das questões que tinha sido colocada era desde quando é que se fazem a preservação de gametas? E ela indicou-nos que no Hospital de Gaia já fazem desde 97. Isto aqui não é uma coisa tão recente, desde 1997 que o fazem, de gametas masculinos. Nos gametas femininos, nos ovócitos, fazem desde 2013. Foi quando foi licenciado. Sim. E o tecido ovárico, que foi uma curiosidade para mim, porque eu não sabia que faziam esta preservação do tecido ovárico, e se calhar aqui pode-me ajudar até um bocadinho mais quando é que é aplicável. Mas por aquilo que eu percebi, esta preservação não é feita no Centro Hospitalar de Gaia, e sim no Centro Hospitalar de Coimbra. E normalmente é orientado para este tipo de preservação quem necessita, por exemplo, de iniciar um tratamento de quimio ou de rádio quanto antes, não é? E não pode passar por um processo de estimulação ou aguardar o tempo da estimulação, certo? Sim, é isso. E também nos jovens, nas crianças e jovens, não é? Em que ainda não atingiram a maturidade sexual e em que não podemos fazer uma estimulação porque não vai haver gametas, porque as miúdas ainda não chegaram à fase da menstruação, ainda não têm ovulação, assim como os meninos, não é? E aí poderá ser pensado numa retirada do tecido ovárico. No entanto, isso ainda é um bocadinho experimental, porque está muito pouco desenvolvido ainda. Claro que o que mais fazemos é a colheita de gametas, que é o que está mais difundido. Mas nessas faixas etárias específicas, pode-se pensar nisso. E sim, naquelas. Não é? Ora, Ah, voltei. voltou. Ok. Sim. Era comigo, não é?
voltou a acontecer, Sim, certamente. Pronto, sim. ok, pronto. Então peço desculpa, acabei por não ouvir a resposta completa. O que eu falei foi que é essencialmente nas crianças, não é? Em que não podemos fazer a estimulação porque não vamos ter resultados. Mas naquelas também em que tem que ser, temos que intervir rapidamente nas mulheres que por algum motivo tem que ser iniciado o mais breve possível a quimioterapia e não podemos fazer aquela estimulação ovárica para a colheita de ovócitos, aí sim não se pode pensar na colheita de tecido ovárico. No entanto, os resultados ainda são um bocadinho mais experimentais e ainda não há assim muita, como vê, só fazem em Coimbra e é ainda muito, os resultados são ainda pouco, não é? Não há assim muitos doentes a fazer isso. Mas sim, é uma área interessante que tem que se pensar nisso no futuro. Normalmente, quando o doente oncológico lhe é dada esta questão, não é, de que poderá ter a sua fertilidade comprometida, nota que é uma preocupação primária deles de preservar a fertilidade ou nota que muitos não levam como uma questão que necessita mesmo dessa intervenção ou que necessita de ser preservada? É assim, habitualmente, depende um bocado da faixa etária, mas as pessoas mais novas, sim. É uma questão que os preocupa, até porque nós falamos em doenças que, apesar de poderem ser graves, podem ser potencialmente curáveis, como os linfomas ou os linfoma de Hodgkin, por exemplo. E sim, é uma questão que os preocupa e falando, grande parte pretendo fazer. Agora, naquele nicho mais das mulheres com cancro da mama, em que muitas delas já têm filhos, algumas expressam vontade, sim, eu gostava, mas depois quando veem, mas isto vai atrasar o tratamento, mais 2 semanas, mais 3 semanas, e eu já tenho filhos e já tenho o meu projeto de vida, pronto, não é aquilo o ideal, mas eu já tenho pelo menos um, muitas acabam por, pronto, paciência, seguimos em frente e vamos começar o tratamento e depois logo se vê. Porque a realidade é que elas podem não ficar inférteis, é a realidade, não é? Mas há outras que não, que sim, gostavam de preservar e faz-se a preservação. O que nós tentamos fazer é naquelas que são realmente muito jovens e que ainda não têm qualquer tipo não têm filhos e querem e desejam ter, tenta-se fazer sempre. Atrasa-se um bocadinho o tratamento, tenta-se fazer a estimulação ovárica com todos os riscos que isso acarreta, não é? Porque sabemos que são cancros hormonossensíveis e pronto, pode haver algum risco, mas conseguimos controlar isso. Naquelas em que estão mais em dúvida, pronto, um bocado de discussão connosco e algumas são mesmo referenciadas à consulta de fertilidade e acabam por tomar uma decisão ou para um lado ou para o outro, respeitando sempre o que o doente quiser. Mas sim, já há alguns doentes que dizem não, eu quero tratar-me porque isto é mais grave e se eu não me safar também não tenho filhos e quero correr o risco. Outros não, outros pretendem mesmo. Agora uma curiosidade minha. Por exemplo, num paciente menor, numa menina menor, em que de facto temos aí se calhar uma questão hormonodependente que possivelmente depois com a estimulação pudesse levar a um agravamento do caso, não é? Como é que se desenrola? Vamos imaginar que os pais são contra a estimulação ovárica para a preservação da fertilidade e a menina ou a adolescente pretende, mesmo assim, mesmo com todos os riscos, fazer a preservação da fertilidade. Não sei se alguma vez isto aqui aconteceu, sequer, isto aqui estou a colocar como hipótese. Também não lhe sei responder, sinceramente. Não sei qual é a lei que cobre isto, não é? E se o desejo da menor será sempre tido em conta. Acredito, sim, que o desejo da menor seja tido em conta. Mas normalmente os pais estão muito em consonância com os filhos. Normalmente sim. E até ficam... se não há uma discussão disto, depois acabam também eles próprios por ficar revoltados, porque não vão ser avós e gostavam de ser avós, fazia parte do plano e
E pronto, e também eu acho que normalmente as pessoas estão em consonância, mas realmente é uma boa questão. Não lhe sei responder, desculpe. Não, não há problema. Eu é que me lembrei de Ah, fazer. Já eu poderia também, ter acontecido. Sim, sim, Silvia, desculpa. sim. Não, eu Provavelmente também aconteceu. gostava de fazer, desculpa. Sim. Eu também, em relação ao tema, também não tenho conhecimento e, portanto, também nunca tive nenhum caso em que essas questões se colocassem. Mas eu também gostaria de colocar uma questão à doutora Marta, se for possível, não sei se eventualmente posso deixar para depois ou se tu ias dizer alguma coisa, Catarina, Não, 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 força. agora, né? Assim, também uma curiosidade para quem não está a ouvir e não sabe, se existe algum tipo de cancro que seja mais propício quase logo quando é diagnosticado a pessoa saber, não é? Para além dos cancros do aparelho reprodutor, não é? E o cancro da mama, se existem outro tipo de cancros que sejam mais propícios logo à partida a pessoa saber que a sua fertilidade vai ficar comprometida. Ou tudo depende do tipo de tratamento, do estádio Depende de um bocado desenvolvimento do cancro. depende do tipo de tratamento e sabemos que os tumores líquidos, pela sua incidência e também pela faixa etária em que muitas vezes ocorrem, nomeadamente as leucemias e os linfomas, e porque muitos doentes também vão precisar de autotransplante, vão ser sujeitos a muito tratamento muito agressivo, e nomeadamente radioterapia do corpo inteiro, e isso sim, isso tem muito maior risco. Os tumores sólidos, claro que os tumores pélvicos, o do ovário e o do útero, por impossibilidade, não é, física e anatómica, porque são removidos os órgãos, ou então o tumor do testículo bilateral, em que é necessário retirar os testículos, aí é uma questão fisiológica e anatómica, porque retiramos os órgãos. No restante, mesmo o cancro da mama, que os esquemas de quimioterapia podem ser bastante agressivos, nenhum deles tem um risco muito elevado, é um risco moderado de infertilidade. Okay. Claro que uma doente que é sujeita a quimioterapia, que pode induzir mutações depois também no tecido, nos gametas, acarreta sempre algum risco depois de potenciais complicações, não é? E portanto é que mesmo para além, não podendo não ser totalmente conduzir à infertilidade, ou tendo um risco moderado, mas também acarreta algumas mutações a nível do tecido germinativo, que depois pode ter complicações depois no futuro, não é? Como nós sabemos. Exato. Com alterações cromossómicas e assim, que pode dar depois malformações nos fetos e que complica por isso mesmo. Não sei se... Sim, sim. Eu li também que às vezes é preciso dar algum tempo, não é? Algum espaço para que a mulher tente engravidar, não é? Portanto, isso também depende um bocadinho de cada cancro, do tipo de cancro, não é? Portanto, porque há sempre esse receio, não é? Portanto, mesmo que a mulher consiga ficar grávida, ela vai viver a gravidez sempre em sobressalto, porque já teve um cancro e tem algum receio que isso possa ter implicações no bebê durante a gestação. Tendo em conta a sua experiência, sabe-nos dizer se é habitual, se existe, sei lá, um mínimo de tempo para a pessoa começar a preparar a concepção? É assim, no cancro da mama, nós sabemos sempre que as doentes têm que fazer aquela hormonoterapia depois de manutenção, e algumas fazem castração, pronto, por vários tratamentos. E essas aí demora sempre mais. O projeto fica sempre adiado pelo menos 5 anos. No entanto, na literatura e cada vez mais na prática clínica, tem surgido este interesse que é encurtar este período, um período em determinado tempo, normalmente 3 anos de tratamento, e depois tentar-se o projeto de fertilidade, se conseguir ou não, e há mesmo projetos a desenvolver neste sentido, e cada vez mais começa a surgir isto, e doentes que tiveram, trataram, e depois acabaram por interromper, engravidar e depois continuar o seu tratamento de acordo e até há investigação e há muitos ensaios clínicos nisto, por isso está cada vez mais a crescer.
naqueles tumores, os tumores líquidos, como os linfomas de Hodgkin, que é o mais comum, não há um tempo mínimo que me deia. Claro que depois há sempre uma fase em que as pessoas ficam mais amenorreicas e acaba por demorar as coisas a voltarem ao normal, mas depois voltando, ainda estes dias vi uma senhora, uma menina, nem de 40 anos tem e agora tem 3 filhos. Não é? Já depois de ter tido um linfoma de Hodgkin que curou e que ficou bem e está impecável. É mesmo isso, é o respeitar um bocado a biologia normal, não é? E acaba por, algumas acabam por correr bem, algumas. Sim, ainda bem, sim. Uma coisa essas não é que correm, existe. O que eu ia dizer é que essas que correm bem é que dão esperança, não é? Para outras também tentarem e não desistirem e, portanto, manterem o foco no que desejam, também que é muito importante. Uma coisa que eu achei, não há problema, uma coisa que eu achei curioso foi a questão de que muitas vezes, mesmo com a estimulação e mesmo sendo muito jovens, acabam por não ter também uma resposta tão eficiente como se calhar uma pessoa não oncológica. E isto aqui foi-me transmitido e na perspectiva da medicina tradicional chinesa faz todo o sentido, não é? Um doente oncológico acaba por ter Jing, sangue, Qi, tudo muito mais debilitado. E o próprio organismo está muito focado não é? Em se autotratar e não propriamente na fertilidade, não é? Acaba por ser isso, não é? É uma questão biológica também das coisas voltarem e até o próprio estado de espírito, não é? Das pessoas estão muito voltadas para aquilo. E sim, e tudo isso interfere com a capacidade e o potencial de fertilidade. Sim. Outra questão que colocaram... Sim. Não, desculpa, eu hoje estou aqui sempre a tentar interferir, não, mas em relação a isso lembrei-me também da questão de que de facto as pessoas desejam que o mais rapidamente que a vida retome ao seu normal, não é? E portanto quando recuperam de uma doença oncológica, querem logo ter filhos. Portanto, houve um estudo feito com cerca de 220 mulheres que tiveram cancro na mama e foi colocada a questão porque é que elas queriam tanto ser mães logo a seguir a terem-se curado. Portanto, não queriam dar aqui um espaço para terem algum tempo, para assimilarem o que aconteceu, até viverem a sua vida sem a doença e quase todas responderam que não, porque queriam voltar à normalidade, queriam recuperar o tempo perdido, queriam concretizar os desejos, as prioridades que tinham definido para a sua vida e, portanto, ser mãe era um deles. Não é? E, portanto, achei aqui muito interessante que é passagem dos objetivos, não é? Portanto, é muito rápida neste caso, não é? A pessoa sente que a vida, por alguns momentos, fugiu-lhe, não é? Ou quase que lhes fugiu. E, portanto, só tem aqui uma necessidade de se agarrarem à vida. Portanto, elas quase perderam a vida, mas querem gerar uma nova vida. Não é? Portanto, querem dar continuidade à vida. Acho que é um bocadinho por aí. É um significar, muitas vezes, dos objetivos de vida, não é? Exatamente, sim. Sem dúvida. É curioso. Então, eu estava a dizer que uma das questões que colocaram foi como é que era feita a preservação. Se era feito a preservação dos gantas, se era feita, por exemplo, num casal, a preservação dos embriões, mas pelo que eu percebi, pelo que me foi orientado pela embriologista, pela Madalena, aquilo que ela referiu é que é preservada a fertilidade do doente oncológico e não do casal, não é? Portanto, até porque poderá haver um divórcio, uma separação, o que quer que seja, e assim há um comprometimento na mesma, não é? da fertilidade daquele doente. Pessoa. Sim. É assim, existe a possibilidade de fazer
no entanto, por aquilo que disse, não é? Porque um diagnóstico de uma doença oncológica é uma mudança muito drástica na vida de uma pessoa. E tu isso traz repercussões, e o que hoje é verdade, daqui a 5 anos pode já não o ser. E então opta-se sempre por fazer a criopreservação de gametas por causa disso, porque o projeto A2 pode mudar e os divórcios acontecem e as coisas acontecem, e então optou-se mais por seguir a criopreservação de gametas, sim. Pronto. Outra questão era a taxa de sucesso em termos de criopreservação. Porque a verdade é que a taxa de uma criopreservação do embrião, não é, é superior à criopreservação de gametas. Mas lá está, mesmo assim, acabamos sempre por... a tentativa é de preservar a fertilidade do doente oncológico. Não é? Muito bem. Outra questão que foi colocada foram o número de anos de criopreservação. Aqui, por causa daquela questão dos tratamentos, e que muitas vezes são tratamentos que levam algum tempo, não é? E há um número de anos específicos para poder fazer criopreservação, ou melhor, durante quanto tempo? Acredito que fiquem muito tempo, não sei dizer ao certo, mas pelo menos 20 anos acredito que sim, que fiquem preservados. Não tenho noção, por acaso nunca pesquisei sobre isso, mas acredito que sim, que fiquem muito tempo. Pelo menos para dar... Normalmente, em termos de tratamentos assim mais prolongados, estamos a falar... se falarmos num conceito de doença mais avançada, isso já é um entrave grande à à preservação da fertilidade, em que já nos coloca alguns entraves, não é? Porque sabemos que se estamos perante uma doença mais grave, já doença metastasizada, aí já coloca mais entraves, porque sabemos que provavelmente não vamos ter cura para essa doença, não é uma doença que tenha capacidade de ser curada, não é? Um tratamento que será sempre paliativo. E aí pode durar muitos anos, é verdade, mas coloca sempre mais renitência nesse sentido. Por isso, normalmente os tratamentos num contexto de cura ou de adjuvância são tratamentos relativamente curtos, tirando o cancro da mama, em que ficam pelo menos 5 anos a fazer a hormona e toda a parte do bloqueio hormonal, mas como lhe disse já há pouco, cada vez mais está-se a tentar encurtar, interromper, fazer a fertilidade, ter o seu projeto de vida e depois retomar consoante a necessidade ou não. Por isso, nunca serão assim muito prolongados. Eu estava aqui a ver, já me deram aqui, portanto são 5 anos de criopreservação, sempre com renovação, portanto renova de 5 em 5, mas no SNS fazem até a criopreservação. 40. Pois, não sei. E mesmo depois do tempo porque esta questão aqui de poderem eventualmente fazer os procedimentos no Serviço Nacional de Saúde, podem no fazer, mas também estão abrangidos pela mesma legislação, sim, dos restantes. Portanto, têm um número de procedimentos, têm um número de estimulação, vamos imaginar, um número de estimulação máxima, um número de TECs, mas de qualquer das formas, até porque o limite máximo são os 39 anos no Serviço Nacional de Saúde, podem preservar a fertilidade, sendo doente oncológico, claro, preservar a fertilidade no SNS, e vamos imaginar que há um atraso no tratamento ou há ali um percalço e eventualmente a pessoa termina com 40, não é? E só aí é que tem o livre trânsito para poder fazer para poder iniciar um tratamento de fertilidade. Podem fazer podem pegar nos gametas preservados no SNS e, por exemplo, levar para uma clínica privada, e isso aí é possível, ou até fora do país. Também, isto aqui informações da doutora Madalena.
Pronto. Outra coisa que ela me pediu encarecidamente, estou aqui a aproveitar o conhecimento que ela me transmitiu. E outra coisa que ela me pediu encarecidamente para abordarmos nesta live é o facto de que o Centro Hospitalar de Gaia faz a preservação da fertilidade de uma forma, isto aqui no caso dos doentes oncológicos, de uma forma muito simples, portanto que quem queira fazer esta preservação de fertilidade basta entrar em contacto, fazer uma chamada, entrar em contacto por e-mail e muitas vezes são chamados para consulta no próprio dia. Portanto, não tenham ideia de que vai ser um processo muito demorado e que isso vai interferir diretamente no vosso tratamento e então a equipa lá, e eu acredito que isto aqui é a nível nacional, não é? Estão prontamente disponíveis, não há uma lista de espera, não há, por vezes têm a ideia de que, tal como existem aquelas listas de espera de 2 anos para poderem fazer os tratamentos de fertilidade no Serviço Nacional de Saúde, isto não é a realidade do doente oncológico, porque o doente oncológico precisa de uma resposta muito, muito mais rápida, não é? Portanto, e transmitam esta mensagem também a quem conhecerem que está a passar por um processo oncológico e que se calhar muitas vezes esta informação não lhe é seguida, não lhe chega ou que tem muitos receios. Portanto, e refiro novamente, este aqui é um pedido da embriologista Madalena Cabral do Centro Hospitalar de Gaia. E agora passando aqui um bocadinho a palavra para a Sílvia. Sílvia, agora avançando um bocadinho mais, a verdade é que muitas vezes não é possível fazer a preservação da fertilidade e o que vai resultar numa recepção de gametas, não é? Doados. Portanto, e aqui temos também o impacto psicológico da recepção de gametas. Sim. Exatamente, foi até o que falamos no nosso último direito, não é? Portanto, aqui depois poderá vir aquela limitação de que o filho poderá não vir a ser, não é? Portanto, geneticamente não é meu, não é? Depois aí já poderá surgir essa questão e, portanto, mais um problema para tentar resolver, não é? Que não é problema, como tínhamos falado até da última vez, não sei se temos aqui pessoas que puderam assistir ao nosso último direito, mas a doação de gametas terá depois essa crença limitante, não é, na pessoa, que se pode ver em abraços com esse dilema, não é? Se vai avançar ou não, não é? Portanto, depois é a sua masculinidade ou a sua feminilidade, não é, que fica comprometida na questão de, ok, então eu agora não vou ser capaz de cumprir com o meu objetivo de vida, não é, com a minha capacidade de ser mulher, com a minha capacidade de ser homem, portanto, ter filhos, a minha descendência, portanto, dar continuidade à minha linhagem familiar, portanto, a pessoa depois pode ter a opção de, ou prepara-se para escolher não ter filhos, não é? Porque não consegue ultrapassar a tal questão de sentir que o filho não será geneticamente seu, não é? Porque pelo menos de um dos membros do casal, efetivamente, geneticamente não será. Ou a pessoa depois trabalha o processo do luto, mais uma vez aqui o processo de luto, não é? Todas aquelas fases de luto então estarão presentes e têm que ser trabalhadas, ou então a pessoa de facto avança e portanto esclarece todas as suas dúvidas e portanto aqui falando novamente nas questões da epigenética, não é? Portanto que os fatores ambientais, culturais e sociais, portanto, têm uma influência muito grande, não é? Portanto, a pessoa pode ser parecida com o tal membro do casal que não é geneticamente seu, e, portanto, temos a pessoa depois tem
tem que saber gerir, não é? Tal como se tem o diagnóstico da infertilidade, depois também pode ter a opção de querer, ok, eu estou cansada e eu passei por muito para conseguir sobreviver, não é? Para conseguir superar a doença, eu não sei se agora estou capaz de conseguir passar pelo processo, fazer mais tratamentos, não é? Portanto, passar por uma fertilização in vitro e, portanto, a pessoa aí também faz uma reorganização dos seus objetivos e das suas prioridades. Não é? O que é que eu quero? Não é? Eu quero seguir este caminho ou quero seguir aquele? E aqui o psicólogo pode ter um papel fundamental, poder ajudar a pessoa a fazer esse realinhamento e também ajudar a pessoa a esclarecer algumas dúvidas que tenham ou até identificar pensamentos negativos, crenças limitantes, porque depois muitas vezes existe o histórico familiar, existe a nossa experiência de vida, portanto é preciso explorar muito a história de vida da pessoa para também poder ajudá-la a realinhar-se no caminho que para ela poderá ser o mais adequado. Eu lembro-me de ouvir de uma paciente. Ela estava a fazer um processo de FIV com ovodoação. E eu lembro-me dela estar a fazer o processo todo às escondidas da família. Porque para a família não fazia sentido, porque ela deveria estar grata por ter superado, não é, uma doença oncológica. E então ela não deveria sentir a frustração de não conseguir ser mãe, não é? Naturalmente, e portanto a família não compreendia o porquê dela se sentir mal por não conseguir ser mãe. Então diziam-lhe muitas vezes que tu superaste um cancro, tu não peças mais nada, não é? Então ela sentiu a necessidade de fazer tudo às escondidas da família, este preconceito muitas vezes, não é? Estas ideias que muitas vezes são criadas e que depois levam a fazer um percurso muito mais doloroso porque o fazem isoladamente, não é? Porque o fazem sozinhos, porque depois não sentem apoio Exatamente. É quase como chegaram ao máximo dos máximos em termos de saúde, que é superar um cancro. Portanto, já não podem pedir mais nada. Exatamente, não é? Por isso a rede de suporte aqui tem um papel fundamental e nós sabemos que quem passa por tratamentos por criação medicamente assistida, na maioria das vezes opta por não contar à família, não é? Ou à sua rede de suporte que o está a fazer e precisamente por isso, não é que a família, os amigos não fazem por mal, não é? Não são mal intencionados, mas depois fazem esses juízos de valor, não é? Portanto, digamos assim, e dão essas opiniões que são contrárias àquilo que a pessoa quer fazer, não é? Portanto, por isso é que é muito importante explorar a história de vida e a rede de suporte das pessoas que nos procuram, porque tem uma influência muito, muito grande, mesmo a relação com os parceiros, o que a doutora Marta há pouco estava a dizer, não é? O que é hoje, não é? Portanto, um casal pode estar muito bem hoje, daqui por 5 anos, se calhar, não conseguiram manterem-se unidos e, portanto, há um divórcio. Portanto, aqui há um impacto muito grande nos relacionamentos, não é? Para além de ter que do seu relacionamento consigo própria, portanto, todas as alterações que a doença oncológica e a infertilidade tiveram na sua vida e continuam a ter, e as pessoas tiveram que passar por vários processos de mudanças de estilo de vida, alterações alimentares, até a identificação de pensamentos e emoções também, porque nós sabemos que as emoções positivas, o pensamento positivo também tem impacto na recuperação, portanto tudo isso é muito importante explorar para poder ajudar a pessoa a conseguir, como eu estava a dizer há pouco, a se realinhar e portanto se afirmar e principalmente colocar-te na posição de a vida é minha, sou eu que comando e eu é que tenho que tomar as minhas decisões e, portanto, quem está perto de mim, não é? Pode-me ajudar, pode-me apoiar, mas também se for para não me fazer bem, então eu prefiro entrar neste percurso sozinha, por mim mesma, não é? Portanto, mas ter a estrutura e a capacidade para perceber que vai ser um percurso ainda mais difícil, mas que é possível.
Perfeito, perfeito. E agora aqui, passando um pouquito para a questão de descobrir um cancro na altura em que em que se descobre uma gravidez, por exemplo. É Doutora muito Marta. comum. É mais comum do que o que se pode pensar, porque a gravidez por si só é um estado de imunossupressão, ou seja, o nosso organismo não está tão vigilante, porque está a gerar um ser, e o cancro da mama é muito comum. O diagnóstico ser feito quando as pessoas estão grávidas e as mulheres. E isso pronto, é uma dualidade de sentimentos muito grande, não é? Por um lado, estão felizes porque estão grávidos, por outro lado, é um balde enorme de água fria e depois passar por todo um tratamento após ter um bebé pequenino que tem que gerir tudo. Psicologicamente é um impacto brutal, brutal nas pessoas. Aí Aí a rede de suporte tem que ter um papel muito Muito, ativo, portanto, tem muito, que, não é, se não muito. tiver um companheiro ou uma companheira, pelo menos ter, nem que sejam amigos, vizinhos, família, alguém tem que ajudar, não é? Porque a mulher fica completamente sente-se perdida, não é? Portanto, quer dar atenção ao bebê, mas ao mesmo tempo não consegue, porque ela precisa, não é? Ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, ela se calhar não consegue sequer pegar nele, não tem forças para o fazer, não é? Imagino que quem faz quimioterapia, o dia em que faz a quimioterapia, Sim, portanto, depois passa por aqueles dias em que, a não é? semana, sim. Em que fica completamente enjoada e que a última coisa que quer fazer é sair da cama ou que lhe abram a Sim. janela, portanto, E ela só quer estar sim, com ela mesma, todo o não é? processo de vinculação, da amamentação, de estar próximo do filho, tudo isso é quebrado. Aquilo que nós idealizamos que é um Exatamente. pós-parto, não é? Que é, apesar que é sempre difícil, mas sabemos que vamos estar ali, vamos amamentar e às vezes não é possível, mas vamos gerindo isto. Ali é uma quebra abrupta a todos os níveis, não é? Quer da vinculação com o bebé, quer a reestruturação da vida total. Eu costumo Sem dizer que dúvida. as pessoas, quando têm um diagnóstico de cancro, veem a sua vida encurtada, parece que lhes puseram um prazo de validade. E isso tem um impacto que é incalculável, eu acho que é incalculável, sequer nem nós conseguimos ter percepção, não é só quem passa por elas, não Sim, é? sim. E depois toda a decisão, não é? Porque muitas são diagnosticadas, depois é a gestão de temos que encurtar a gravidez, mas tem que ser até ao ponto em que o feto é viável e aquela ansiedade do género, eu tenho um cancro, isto está a crescer, mas também tenho o bebé, como é que eu faço? Isso Há é algum muito. tipo de caso em que há necessidade de interrupção da gravidez? Tem sempre que ser gerido caso a caso. Agora, sabemos que o cancro, pronto, é uma doença, e ainda por cima na fase da gravidez em que ele cresce mais rápido, poderá ser encurtado o tempo de gestação, de forma a que o feto seja viável, o bebê seja viável, não é? Agora, abortar por isso é uma decisão depois também compete à mulher, se for até aquele tempo, não é? Porque depois legalmente só não é considerado uma coisa em que possa interromper a gravidez, só se tiverem risco iminente de vida, não é? Uma situação, mas não vejo assim uma situação de risco iminente. Habitualmente não é uma coisa que leva à interrupção da gravidez, mas é uma coisa que pode ser gerida de caso a caso, não é? Outra questão aqui, por exemplo, alguém que fizeram esta pergunta, alguém que passa por uma mastectomia, como é que se desenrola este mecanismo, por exemplo, depois na amamentação? É possível amamentar? Não é possível de todo amamentar? Na mama que tirou, na mastectomia, não é possível, mas na outra é. Não. É possível. Tenho a mama fisiológica e normal que vai garantir esse funcionamento. E sem problema algum, certo? Porque Sem problema. eu lembro-me de uma paciente também
que vinha com receio. Isso até é protetor. Pronto, A mas amamentação é protetor. eu acho que ela tinha encontrado um texto na internet que dizia que poderia estimular uma nova reincidência do cancro da mama. Totalmente errado. Totalmente errado. Muito bem. Totalmente errado. Pronto, eu não sei se têm perguntas, se quem nos está a assistir quer deixar, eu hoje nem sequer estou a conseguir aceder, eu sei que deixaram aqui algumas mensagens, mas eu não estou a conseguir visualizar. Eu também não os consigo visualizar muito bem aqui, não consigo ver. Corta, não é, Silvia? Corta. Sim, exatamente, estava a tentar perceber. Eu acho que aqui estou a conseguir ver Margarida Rocha a perguntar à doutora Marta, sim, segundo o que compreendi, pode então nos ovócitos preservados antes da quimioterapia há um crescente risco de complicações para o feto? E se houver a possibilidade de engravidar de forma... Não consigo, depois acho que não tem mais nada. A Margarida é uma lutadora. A Margarida é uma amiga minha que passou por um diagnóstico de cancro da mama aos 20 e poucos anos e que fez criopreservação. E ela deve estar com algumas dúvidas a um crescente risco de complicações para o feto e se houver a possibilidade de engravidar de forma, imagino que seja de forma natural. Pronto. A criopreservação não traz risco acrescido para o feto. Preservou os ovócitos, faz-se um processo de fertilidade in vitro, não é? Uma FIV ou assim, não traz risco para o feto. A gravidez natural, se acontecer, também não traz risco substancial. Pode realmente existir alguns ovócitos que não sejam viáveis e aí ocorre o abortamento porque há mutações e alterações no ovócito que não permitem que a gravidez siga avante e isso reduz a taxa de sucesso. Mas se acontecer e se o feto for viável, claro que tem que ser feito um seguimento natural da gravidez, como é feito naturalmente, mas não traz risco acrescido. Depois da concepção não traz risco acrescido. Acho que era isso que ela queria saber, digo eu. Muito bem. Consegues ver mais alguma mensagem, Silvia? Que eu aqui não estou mesmo a conseguir. Não, acho que... Pronto. Ok. Aqui a ver-se mais para baixo. Então, se calhar Julgo que concluíamos. não. Concluíamos. Okay. Querem deixar alguma mensagem final? Acho que foi uma live assim bastante esclarecedora, certo? Eu só quero dizer uma coisa. Eu acho que é importante estas lives e estas coisas, de forma a dar esperança. Porque cancro, as pessoas ouvem a palavra e ficam assustadas. Mas atualmente há tanta coisa a evoluir. Cada vez mais vai ser uma doença crónica e cada vez mais vão surgir estas questões da fertilidade no pós e agora, o que vai acontecer. E é isso, é deixar uma mensagem de esperança, porque há uma luz ao fundo do túnel, não é o fim do mundo. Sim, sem dúvida. Tal como a infertilidade, não é? Portanto, a infertilidade não significa que as pessoas não podem ter filhos, vão ter uma dificuldade acrescida, portanto podem demorar um bocadinho mais a chegar lá. O importante é acreditarem e fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para conseguirem superar a doença e avançar para os tratamentos e conseguir superar também a infertilidade. Sim, e não ter medo destas coisas, porque é como disse há pouco, que realmente isto é um processo muito rápido. Nós referenciamos e no dia seguinte estão a ser chamados e fazem a colheita e tudo vai fluir no processo normal. Sem medos, não é? Isso, sem medos. Sem medos. Muito bem, e lá está, temos um Serviço Nacional de Saúde que nos permite fazer esta preservação de forma totalmente gratuita e lá está, com um processo muito simplificado. Basta as pessoas serem informadas, não é? Corretamente. Portanto,
façam chegar este direto, façam chegar este tipo de publicações, mesmo que não faça sentido neste momento, porque não estão a passar, ou não têm ninguém, ou não têm conhecimento de ninguém próximo que estejam a passar por um processo de doença oncológica. Partilhem, porque a informação é aquilo que nos permite chegar mais longe, não é? Aquilo que permite levarmos uma vida um bocadinho mais consciente e termos consciência de que a preservação da fertilidade é uma realidade, de que um diagnóstico de cancro não é uma fatalidade, não é um resultado único, não é? Não é algo que nos direciona a nossa fertilidade, ou que nos direciona a nossa fertilidade a um caminho sem fundo, não é? É um caminho sem qualquer tipo de direção a seguir. Não, existe muito mais além, não é? Então, muito obrigada por me acompanharem aqui neste direto. Foi um prazer estar convosco. Obrigada, Sílvia, porque eu não conhecia a doutora Marta e foi através da Sílvia que chegámos até si, portanto, muito obrigada a ambas. Nada. Obrigada, Catarina, por mais uma vez. Obrigada por mais uma vez estarmos aqui a partilhar informação relevante, não é? Informação, como tu estavas a dizer, a informação é extremamente importante, isso que faz com que as pessoas percebam que existe mais além de, e portanto, e que às vezes mudanças tenham que ser tomadas para que algo seja diferente. Não é? Portanto, obrigada mais uma vez por esse direito. Tá? Uma boa semana para todas. Então vá. Obrigada. E obrigada pelo convite. E até breve. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Até breve.